Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom. Vamos para mais uma aula. Hoje, nossa aula de atletismo, nós vamos falar sobre um assunto que na teoria não seria tão extenso, porque nós veríamos muito mais na prática, e isso também seria mais voltado lá para o segundo bimestre. Mas vamos adiantar a teoria, né? Vamos falar um pouquinho sobre o mini atletismo e depois, obviamente, no segundo bimestre, nós faremos todas as práticas possíveis, inclusive as voltadas ao mini-atletismo. Tá? Embora fosse um conteúdo um pouco mais reduzido, não quer dizer que ele seja menos importante. Pelo contrário, tá? O mini-atletismo é um conceito muito importante no atletismo mundial, tá? E é fundamental que vocês entendam sobre isso. O legal do mini-atletismo é que vocês podem associar todo esse conceito de mini a alguma modalidade para qualquer coisa que vocês forem fazer profissionalmente, para qualquer modalidade e para qualquer atividade física ou esportiva. Então, trabalhos em academia, trabalhos de personalização, trabalhos de qualquer outra modalidade coletiva ou individual, de rendimento ou não, o conceito de mini ele é fundamental. Vocês vão entender o porquê. A gente já conversou sobre isso na disciplina de handball, e nós falamos um pouco sobre o mini handball. Segue mais ou menos a mesma ideia, a essência talvez seja a mesma, só que o mini atletismo ele está num grauzinho a mais, um grau acima. Nós vamos entender melhor por quê. Então hoje, metodologia e materiais do mini atletismo. Bora lá? Então, eu deixo já de cara para vocês aqui o link do site, tá? É um site bem completo, bem interessante e de fácil navegação, tá? É um site criado especificamente para isso. Tá? Então nós vamos entender quem organiza o mini atletismo, né? Mas esse site não fala de outra coisa a não ser as atividades voltadas ao mini atletismo. Basicamente, todo o material retirado para a aula de hoje foi desse site e do material de um livro, né? Na verdade, são vários livros, apostilas, encartes que foram criados para falar sobre isso, tá? Para que fosse disseminado no Brasil e no mundo. Mas o site ele é muito completo, com imagens, com caracterizações, com materiais, e eu vou tentar explicar um pouquinho melhor para vocês aqui. Mas então o que seria o tal do mini atletismo, tá? Então basicamente, pessoal, ele é um projeto realizado em conjunto por vários países e órgãos ligados ao atletismo mundial. Ou seja, o mini atletismo, ao contrário do mini handball, que foi criado pela Confederação Brasileira de Handball, o mini atletismo, ele tem a sua ideologia, a sua base criada mundialmente pela Confederação Internacional, tá? Pela IAAF, International Athletics Association Federation. Nós vamos falar mais um pouquinho sobre ela para frente. Então, o mini atletismo foi criado a nível global, mundial. É claro, nós vamos falar mais para frente, cada país trouxe para sua realidade. Ou vocês acham que a realidade do Brasil é igual da Suíça, que é igual da França, que é igual da África, né? Nós temos, como nós já estudamos no começo do ano, perfis, biotipos diferentes, características diferentes, culturas diferentes, economia muito diferente, temperatura, clima, enfim, uma infinidade de situações, o que permite que cada país trabalhe da melhor forma possível, adaptando esse conceito internacional para o conceito local, ok? Como ocorre em todos os outros esportes, o atletismo deve começar a ser trabalhado desde cedo, com as crianças e adolescentes nas mais variadas faixas etárias, pois nessas fases é que ele auxiliará na formação das habilidades motoras dos pequenos, na lateralidade, coordenação, equilíbrio, dentre outras tantas capacidades. Então, como essência, o mini atletismo ele foi pensado justamente nessa situação, né, de trabalhar desde a mais tenra idade, claro, através de estudos científicos que comprovem a idade ideal para se começar a se trabalhar com conceitos. Por que acontece? Né? O que se viu por muito tempo aí, pessoal, e é verdade, atletas muito, muito jovens
fazendo atividades, exercícios, treinamentos, como se fossem adultos. E aqui essa fala é importante porque ela não se envolve apenas ao mini atletismo. Eu sei que vocês sabem disso. Muitos de vocês já trabalham em escolinhas esportivas e se não trabalham, foram atletas, jovens atletas desde muito jovens. E aí nós temos um problema, né? Enfim, na verdade nós temos vários problemas. Mas talvez um dos que seja mais enfáticos e que nós trabalhamos no handball e no futsal também, né? Que são aquelas adaptações de jogos, né? Então, por exemplo, no futsal, por que a gente reduz o espaço no treinamento de futsal para crianças? Porque faz, em vez de fazer um jogo completo, faz um espaço reduzido com duas crianças jogando contra as duas crianças, né? Quanto mais a criança participar das atividades e não se sentir isolada e não se sentir inferior às outras, melhor, né? Atletismo é uma modalidade que envolve muita técnica, mas envolve muita força. E quando a gente é criança, como nós somos jovens, nós temos uma discrepância, às vezes muito grande, entre crianças. Discrepância em que sentido? Tamanho, força. Então, por exemplo, uma criança que nasceu no começo do ano de 2005 e a criança que é de dezembro de 2005, esses 7, 8, 9, 10 meses de diferença representam uma mudança absurda para essas crianças, né? Então é importante a gente ter noção de que esse tipo de trabalho do mini-atletismo, ele tenta focar para diminuir cada vez mais essas diferenças e essa discrepância, que todas possam participar, praticar, e que obviamente vai chegar um dia, um momento, onde essa criança vai se destacar naturalmente, por gostar mais da modalidade, por ter uma habilidade motora mais bem desenvolvida, mas a ideia é propiciar para todos. Essa é a ideia, ok? E como eu falei, né, isso não foi criado aqui no Brasil, foi criado internacionalmente através de pesquisas e estudos, e aí cada país adaptou o seu projeto, né? Então, isso é importante dizer também, que ao ser criado internacionalmente, isso dá uma base científica, teórica muito forte para as atividades, muito forte, né? E aí, eles trabalham com um termo que a gente gosta de falar, que é a questão lúdica, né? Nós trabalhamos esse conceito já com vocês. Nós vamos trabalhar muito, vocês terão uma disciplina de recreação e lazer, a questão da ludicidade, o que é aprender de forma lúdica, mas nós já falamos muito sobre isso, vocês já fizeram atividades sobre isso, né? É a forma de aprendizagem, de treinamento, sem que trabalhe os conceitos de rendimento do esporte ou da atividade física. Que as crianças aprendam, se divirtam de uma forma muito mais interessante, condizente à sua idade, ok? E fase de maturação, uma palavra importante aqui, nós veremos mais pra frente também. Então, no Brasil, né, nós temos, como nós já vimos, a Confederação Brasileira de Atletismo, e ela é a responsável por elaborar esse guia prático, esse material, não só de elaborar, como também de aplicar, né? Então, ele capacita profissionais também para trabalhar com essas modalidades em espaços, inclusive professores, porque vamos ler aqui o que está escrito ali, aí eu já falo sobre isso. Então o projeto, né, ele teve iniciação esportiva pela Confederação Brasileira de Atletismo e foi adaptado às condições nacionais, como eu falei agora há pouco. Tá? O que é importante aqui, ó, ele foi adotado por programa Mais Educação do Ministério. Consequentemente, os professores da rede pública e municipal e estadual, eles foram sendo capacitados a trabalhar com essas modalidades. Então, em tese, os professores de redes públicas, municipais e estaduais, eles têm uma certa capacitação para trabalhar com esse conceito. Tá? Na nossa área do bacharelado, embora nós não iremos trabalhar necessariamente nesse momento com escola, porque vocês estão se formando num outro caminho, com um outro viés, muito embora recomendo, já falei, continuo falando para que vocês façam depois de licenciatura, esse material também pode ser utilizado para clubes, para escola, para escolinhas esportivas, né? Então, e de novo, muitas dessas atividades de mini atletismo podem ser feitas em atividades que vocês queiram trazer na escolinha de vocês, por exemplo, na escola de esportes, fazer algo diferente, trabalhar com lateralidade, adaptar esses conceitos para o que vocês trabalham. Então, vamos supor que vocês trabalham numa escolinha de futebol, né?
Por que não fazer uma das atividades que nós veremos mais para frente e finalizar a atividade com um chute a gol? Ou então chuta a bola, dá um passe e faz uma atividade voltada ao atletismo. Porque muitos desses conceitos de lateralidade, de coordenação, de força, de saltar, de cair, podem ser muito importantes para outros esportes. Por exemplo, o vôlei, que a pessoa tem que se jogar no chão, né? O ato de saber cair é importante. Então, por que não trazer conceitos do mini atletismo para essas modalidades? Serve para o futsal, para o handball, para qualquer outra modalidade esportiva. Ok? Dando sequência. Só aquele material você pode ser encontrado na internet, tá bom? A gente encontra no site da Confederação Brasileira de Atletismo. Eu gosto de trazer, e aqui eu deixo bem enfático isso, toda vez que eu trago algum site de alguma empresa, de algum clube, de algum empresário, de algum profissional, eu não recebo absolutamente nada por isso, é só porque eu acho realmente que tudo que é bem feito merece ser divulgado. Essa loja Pista e Campo eu já falei para vocês, eu já trouxe slides para vocês, alguns materiais que eu tenho pessoal meu ou das ONGs onde eu passei são dessa loja. Ela tem um preço que eu acho justo e ela é próxima da gente. Ela fica em Ponta Grossa e até agora tem uma loja em Curitiba, pelo que eu estava vendo também. Tá? Então, é pelo menos uma distribuidora em Curitiba. Então, se pede o material hoje, ele chega daqui 2 dias. É muito rápido, tá? Claro, em quantidades que eles tenham em estoque, né? Não estou falando que você vai comprar a loja toda e vai chegar no outro dia. Mas materiais poucos, como sapatilha e tal, é bem prático. Essa loja é tão forte, tão importante, que foi ela que criou o kit de mini atletismo. E esse kit balizado pela Confederação Brasileira de Atletismo e pela Federação Internacional. Tá? Então eles não criaram do nada, eles criaram com a autorização, com a balização dessas entidades. Então existe uma parceria muito grande, tanto que vocês podem ver ali, ó, Pista e Campo é a marca oficial do atletismo. Tá? Então realmente eles têm essa parceria com a Confederação Brasileira. Isso é importantíssimo, porque os materiais que eles compram, que eles produzem, que te mandam, são autorizados pela própria Confederação Brasileira. Né? Então isso é bem importante, que mostra realmente a seriedade do trabalho deles. Tá? Então entre no site, dê uma pesquisada, eles têm lá o kit do mini atletismo. Bem interessante dar uma olhadinha. Pelo menos até hoje. Né? Quando a gente não sabe, a internet é um problema. Né? Então no dia que a aula foi gravada, né, e foi postada na internet, no dia 1º de abril, que não é mentira, esse material está lá disponível para vocês darem uma olhada, ok? Muito bem, dando seguimento, então, o que seria esse kit de mini atletismo? O kit pronto, completo, é isso aqui, ó. Tá? Esse é um kit pronto, 100% feito para todas as modalidades. Nós já vimos todas elas, certo? Provas de pista e provas de campo. Então, basicamente, esse é o kit completo para tudo, tá bom? Alguns materiais ali são um pouquinho mais exóticos, vocês não devem ter visto, mas nós vamos ver daqui a pouquinho nessa mesma aula ainda, tá? Então, mas basicamente esse é o material pronto e completo. Agora, algo importante que eu gostaria de falar sobre esse kit, dando spoiler inclusive sobre o segundo bimestre de vocês, tá? A prova prática do próximo bimestre envolverá a confecção de materiais de mini atletismo. Porque, embora eu recomende, ache bacana todo esse material, nem sempre vocês terão condições financeiras de adquirir um, dois ou todos os materiais. Então, qual que é a ideia? Que a gente tenha mecanismos de adaptar esses materiais para qualquer situação. Então, vamos supor que vocês foram convidados para dar uma aula, uma palestra num clube sobre mini atletismo, sobre mini esporte. Vocês querem levar esse conceito. Tá? Então, a partir dessa aula, do segundo bimestre, da prova prática de vocês vão me entregar materiais adaptados de diferentes modalidades, nós vamos fazer o sorteio, vocês vão conseguir mostrar na prática isso, como fazer. E garanto desde já que não é nada complicado, tá bom? Vocês vão adaptar esses materiais e vão dar uma aula com esse material adaptado. Tá ótimo? Perfeito? Dando prosseguimento, aqui a gente entra em dois conceitos importantes, pessoal. Nós temos, acerca do mini atletismo, dois grandes conceitos, dois grandes objetivos. Tá? Esse primeiro slide vai falar um pouquinho dos objetivos, que são os conceitos dentro do mini atletismo. Entenderam? Então, esses objetivos que eu trouxe são o que se espera, né, ao trabalhar o mini atletismo no conceito geral. Vamos ler um por um? Então vamos lá.
Que um grande número de crianças estejam ativas ao mesmo tempo, tá? Então, muitas crianças na atividade, esse é um conceito importante. Você não vai fazer o mini-atletismo para uma pessoa, é para várias, que estejam juntas. Que sejam experimentadas formas de movimentos básicos e variados. Aquilo que a gente falou, para trabalhar coordenação, lateralidade, desenvolvimento motor no contexto geral, precisa-se ser feito tudo. Precisa saltar, cair, pular, levantar, correr de lado, correr de frente, correr de costas, tudo isso é importante, tá? Que não só as crianças mais fortes e velozes deem contribuição para um bom resultado. Muitas das atividades são cooperativas e muitas das atividades não exigem que necessariamente quem é mais forte ou mais rápido consiga fazer. Isso é importante, nós veremos mais pra frente, tá bom? Que as exigências de habilidades variem de acordo com a idade e o requisito das capacidades coordenativas, ou seja, que as atividades propostas sejam condizentes com a idade. Isso é importantíssimo, nós veremos, tá? Então, terão atividades específicas para idades específicas. Fundamental. Que se dê ao programa um espírito de aventura, oferecendo uma aproximação adequada do atletismo às crianças, ou seja, que a criança crie um gosto pelo atletismo, porque seja uma atividade interessante, aventuresca, né? Que a estrutura e pontuação das atividades sejam simples e baseadas na ordem de posição das equipes, ou seja, que as crianças entendam com facilidade o que ela fez rendeu no quê, em quantos pontos, o que foi bom, o que foi ruim. Que se precise de poucos assistentes ou árbitros, ou seja, que um bom professor consiga trabalhar aí com um grupo grande de crianças. E vocês já viram a situação e vocês estão preparados para isso, né? Claro, se tiver mais professores, tudo bem, mas com menos gente consegue fazer trabalho com grandes grupos. Por fim, que o atletismo seja oferecido como atividade de equipes mistas, ou seja, meninos e meninas pratiquem junto. Isso é um conceito interessante no contexto social onde vivemos, porque essa questão de vincular sempre atividades mistas é importante para que o crescimento e desenvolvimento das crianças seja sem o tal do pré-conceito. Isso vale para deficientes, sem deficiência, pessoas de línguas diferentes, de culturas diferentes, meninos e meninas. Tá bom? Então esses são os objetivos voltados ao conceito geral do mini-atletismo. E por fim, nessa questão de conceito, objetivos voltados ao evento do mini-atletismo, tá? Ordens vindas da IAAF, como eu falei, que é a International Athletics Association Federation, ok? Que é a Federação Internacional. Que os eventos promovam saúde, interação social e esse caráter de aventura. Então, não precisamos nem nos aprofundar tanto para entender a importância desses três conceitos, né? Que um evento tenha essa promoção da saúde, ou seja, que as crianças façam atividade, se divirtam, praticando uma atividade que faça bem para o seu bem-estar físico, e que tenhamos interação social, no sentido de que essas crianças interajam entre si, se divirtam, conversem, brinquem entre si. E quando a gente diz caráter de aventura, é esse conceito de liberdade, de fazer atividades, de estar junto com outras crianças num espaço diferente, que seja das suas casas, das suas escolas, dos seus clubes. Tá bom? Então esses três conceitos são fundamentais para o bom desenvolvimento do mini-atletismo. E agora eu vou passar um pouquinho mais rápido, tá? Porque o conceito teórico a gente já viu, mas no site do mini-atletismo nós temos inclusive muitas provas para as específicas idades. Ou seja, por exemplo, provas de 7 a 8 anos, né? Revezamento de velocidade com barreira. E as atividades são explicadas. Esse material também tem naquele documento produzido pela Confederação Brasileira, né? Pelaquela apostila, e tem também no site. Tá? Então aqui são atividades propostas para esse público. Isso nós veremos mais para frente na prática. Então aqui ó, mais um exemplo de corrida, né? Então, inclusive eles têm a imagem, tem a descrição e o objetivo de cada atividade, tá? Esse é um público voltado, uma atividade voltada para o público de 7 a 8 anos. Mais um exemplo, né? Mais um exemplo, essa atividade aqui é interessante, é uma adaptação, ou melhor, essa aqui não é uma adaptação de nenhum conceito, enquanto em outros slides nós vimos provas que é corrida e tal, isso aqui é uma atividade muito interessante, que são os saltos cruzados. Tá? Bem bacana de se fazer, bem simples, pode ser feito com cartolina, papelão, ou esse material que é um material específico para isso. Né? Então se faz atividade. Temos aí várias provas, pode ver aí, depois nós vamos passar para 9 a 10 anos, tem uma série de atividades. Aqui ó, já começa com um pouquinho mais complexo, mas bem interessante, o salto com vara, por exemplo.
atividade que nós não vamos conseguir fazer na prática porque ela é complicada, como é que você imagina a iniciação de uma criança no salto com vara, né? Ela não vai chegar já pegar uma vara de 2 metros e saltar 15, 20 metros de altura. Então, aqui na prática, como é que acontece? Certo? Então, nós temos, seguindo 9 a 10 anos, materiais para trabalhar com modalidades de arremesso, de lançamento, o lançamento para trás, por exemplo, provas de 9 a 10 anos ainda. Aqui, ó, 11 a 13, temos uma infinidade de atividades. Tudo isso aqui é encontrado no site. Tá? Então, quem tiver interesse, sai da aula e vai dar uma olhadinha lá no site. Tem bastante coisa bacana. Tá? Então, atividades aqui de 11 a 13. Trago para vocês alguns links de alguns vídeos de atividades de mini atletismo acontecendo e filmadas, obviamente. E aqui alguns links para produção de materiais que também são fundamentais e nós veremos mais para frente. Tá bom? Por hoje, era isso que eu queria trazer para vocês, esse conceito de mini atletismo, que não vai se encerrar por aqui, pelo contrário, veremos muito ele até o final do primeiro semestre, com as atividades mais práticas, onde vocês vão produzir materiais, dar aula prática sobre mini atletismo. Teremos, obviamente, uma experiência juntos na prática, antes dessas aulas avaliativas, tá? Mas eu espero que vocês tenham compreendido o conceito, entendido a teoria, e nós veremos, como eu falei muito isso, é um conteúdo para o segundo bimestre, mas devido, né, à situação precisamos adiantar um pouquinho. Meus queridos, qualquer dúvida estou à disposição. Se precisarem de algo podem me mandar e-mail e nos vemos quando isso tudo se acabar. Um grande abraço a todos e até a próxima.